Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do momento que você esteja ouvindo esse episódio do podcast. Bem-vindos ao Futuro Vem do Futuro, o podcast MIT Sloan Management Review Brasil, que se dedica a explorar as fronteiras do conhecimento em gestão, impulsionada por tecnologia e ESG. Eu sou o Douglas Souza, CEO do MIT Sloan Management Review Brasil, e ao meu lado tenho a honra aqui de estar com a Adriana Salles Gomes, nossa diretora editorial. Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Doug. Eu e a canequinha do MIT aqui, que eu estou fazendo propaganda subliminar aqui do nosso encontro semanal sobre temas de ponta em inovação, liderança e crescimento na nova economia, na nova economia, né? Porque, enfim. Boa. Vamos lá. Animado. Ótimo. Essa propaganda é bem-vinda aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema e um case que está intimamente ligado, né, com o conceito da nova economia que a gente tanto fala aqui na MIT Sloan Management do Brasil, né? Então a gente vai explorar como alguns elementos estratégicos de estratégia de marketing podem realmente fazer a diferença no negócio e criar business e cases assim realmente que fogem da curva, né, Adri? Perfeito, a gente vai... Primeiro, tem duas coisas. Primeiro que agora você não vai ser minoria, Doug, vamos finalmente nessa nova temporada ter um entrevistado homem, né? É a nossa inclusão aqui. E a segunda coisa é que ele é muito ligado à minha área de conteúdo, então eu tenho interesse sempre por tudo que a gente fala aqui, porque é tudo muito bom, a nossa seleção, modéstia à parte, é muito boa, mas nesse caso, ele é um pioneiro dessa área. Eu estou falando do CMO da Empíricos, Roberto Altenhofen, que me autorizou a pronunciar o nome dele como eu quisesse. Oi, Roberto, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Maravilha. Primeiro funcionário contratado pela Empíricos em 2009. Você é velhinho, hein? Eu sou. Os cabelos brancos não me deixam mentir aqui. E aí, aquelas cartas que eu recebo e todo mundo recebe aqui da Empíricos, tem sempre a sua marca registrada. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, é um prazer falar com vocês, admiro o trabalho de vocês, vocês já estiveram aqui, né, aqui dentro da nossa empresa, né, e contribuindo também com a gente, e é uma honra, o que eu puder compartilhar com vocês aqui, não tem o legal eu acho que da nossa história, que a gente tem as barreiras, os erros, os obstáculos, mas a gente não esconde eles, né? A gente fala abertamente e tem orgulho, na verdade, de tudo que a gente passou para sobreviver aí. Vão fazer 15 anos que a empresa existe, então acho que hoje em dia é um mérito ter essa longevidade. E você sabe que é assim que o jornalista gosta, né? Que conte tudo, todos os segredos, por favor, tá? Boa, excelente. Bom, vindo para cá, inclusive eu estava ouvindo o podcast da Empíricos, então é engraçado, né? Tava como ouvinte, agora fazendo um conteúdo aqui com vocês. Então, Roberto, para a gente começar aqui, conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória até aqui, como foi, né, essa trajetória dentro da Empíricos até criar o case de tanto sucesso, né, que hoje vocês são reconhecidos por. Não, é engraçado eu falar, né? Porque hoje eu falo sobre basicamente marketing, storytelling, copywriting, né? Que é uma técnica de escrita persuasiva. A gente acabou, de certa forma, virando alguma referência nesses assuntos. Aqui, produção de conteúdo também no Brasil, mas muito porque a gente começou a desbravar, eu acho, lá atrás, né? Acho que a gente deu sorte de a empresa surgir em 2009. Então, a gente começou a produzir conteúdo para um ambiente novo, digital, que começou a se desenvolver junto com o desenvolvimento da nossa empresa. Então a gente foi aprendendo a coisa e adaptando o negócio dessa forma. O meu background não tem nada a ver com isso, então eu acho que é mais uma adaptação. Eu sou economista, né? Então eu sempre gostei de escrever, eu era redator, eu sempre gostei de contar histórias, mas a minha formação toda é como economista. E eu gostava do mercado de ações. Então eu trabalhava, né, antes da Empíricos, eu e os meninos que fundaram a Empíricos, né, o Felipe e o Rodolfo, a gente trabalhava juntos no portal Infomoney, que é um portal que hoje é da XP, está aí há muitos anos, mas na época nem era da XP ainda, ele foi posteriormente comprado pela XP, e lá na fundação do portal Infomoney, quem tocava lá o portal era a gente, né, era o Felipe, o Rodolfo, e eu fui contratado para a Infomoney para escrever, mas com viés
de jornalismo / análise de mercado. Então a gente contava histórias. E eu acho que o legal, né, o interessante dessa história toda é que, como economista, se você pega uma peça de um economista ou de um analista de ações convencional, que era o que a gente fazia antes, a gente ficava o dia inteiro em contato com o research dos bancos, né, das corretoras gringas e tal, e admirava aquilo, mas era uma leitura que só era agradável para a gente. Então era um porre. É igual você conversar com um advogado super técnico ou falar com um médico super técnico. Você, como um cliente, não entende nada. E a gente achava aquilo lindo, porque, um economista e tal, novo, lendo aquele tipo de peça e tal, fantástico, mas assim, não tinha interlocução com o público final, ainda mais num país como o Brasil, né? Que a cultura de investimento do brasileiro não é a mais desenvolvida, comparativamente a um país, por exemplo, como os Estados Unidos. E ainda mais lá, hoje a gente tem cerca de 4 milhões de brasileiros na Bolsa, mas em 2009, eu lembro até hoje, os dados eram 300 e poucas mil pessoas na Bolsa. Então tinha aquelas campanhas da Bovespa, teve a campanha com o Pelé, que foi um baita de um tiro no pé, né? Eles levaram o Pelé para o palanque da Bovespa, e o Pelé na época falou, eu recomendo que vocês vão para a Bolsa e tal. Eu mesmo não vou, porque eu acho muito arriscado, né? Mas... ele fala isso na estreia da campanha dele. E a Bovespa fazia as campanhas, eles tinham uma van, eu lembro até hoje, que ia para a praia, nas férias, em janeiro, ia para o Guarujá, uma van escrita Bovespa e tal, e entregava panfletos. Era a forma como o mercado, não é tanto tempo atrás, 2008, 2009, mas era como o mercado estava tentando se desenvolver no Brasil. Então a gente... trabalhando na Infomoney, a gente respeitava muito, né, as histórias do mercado, a gente lia e consumia isso, mas tinha a ciência de que no Brasil ninguém falava a língua do público, né, e lá fora tinham poucos casos, a gente sonhava em trazer esse negócio para cá. Daí os meninos saíram primeiro, né, eles falaram, se aventuraram, vamos fazer um research próprio. No Brasil não tinha research, né, que é a produção de pesquisa e conteúdo sobre investimentos independente. Todos os departamentos eram dentro de algum banco ou de uma corretora. Então tem aquele viés, né? Porque o banco vende os produtos, né? A corretora também. Então a pesquisa está ligada ao que você vende. Então a gente não gostava desse viés. Lá fora tinha muito desse research independente. E o Felipe e o Rodolfo saíram e se aventuraram. Falaram, vamos desbravar esse negócio, vamos tentar fazer um research independente no Brasil. Eu fiquei lá, para mim foi maravilhoso na época, né? Por alguns dias, porque eles estavam acima de mim. Então agora eu vou assumir aqui, eu vou virar o redator principal aqui, o editor da coisa. E deu um mês e pouco depois que eles saíram, eles me ligaram e falaram, então, tem economics para coisa, alguém pagou um primeiro real aqui pra gente, então vem, né? A gente quer que você venha junto com a gente só estava esperando ver se alguém ia ter coragem de pagar pelo que a gente faz. E eu não pensei 2 vezes, sabe? Eu troquei, eu lembro até, eu tive uma conversa com a minha mãe, né? E ela falou essa cabeça mais conservadora, né? Pessoal mais antigo. Ela falou, você vai trocar o certo pelo duvidoso, né? E foi justamente isso que eu quis, né? Eu fui abraçar o desafio, era mais novo ainda, né? E fui muito pelas pessoas. Eu gostava de trabalhar com eles, achava eles brilhantes. E fui convencido por essa ideia. Eu fui como um analista de ações, né, para estudar mercado. Eu visitava as empresas, olhava o balanço e recomendava as ações. Compra ou não compra, essa é interessante ou não. Sempre com aquele viés de contar uma história da empresa por trás, a história da visita, um negócio que fosse mais palatável para o público final. E ao longo do tempo, né, a gente percebeu nos primeiros anos da Empíricos que tinha um público que pagava por isso, mas era um nichozinho de mercado desse tamanho. Era um research caro, a gente cobrava assinatura, eu lembro até hoje, custava na época, 2009, 2010, R$600 por mês, para você receber um paper diário nosso, falando sobre uma empresa ou outra. Então era um negócio que não era para o público final, né? Não era para o investidor, pessoa física que está começando a investir, né? O cara não vai ter acesso a esse tipo de coisa, pagar esse tanto de dinheiro para isso. Então a gente acabava tendo um público pequeno, que era um B2B. Quem já era do mercado assinava. Então, um cara que trabalhava numa gestora, uma asset. Então, acabou virando a mesma coisa, né? Que a gente fazia lá na Infomoney. Eu falava com
embora de um jeito diferente, eu não acessava o público final ali, né, a pessoa física. E acho que daí, ao longo do tempo, o mercado andando de lado, muito tempo, a gente foi perdendo um contrato ao outro. Você tem poucos clientes com ticket alto, cada contrato que você ganha é uma comemoração, mas cada contrato que você perde é uma sangria danada. E a gente teve que mudar o modelo de negócio, por força das circunstâncias, né, para sobreviver. Ele falou, não dá mais para manter desse jeito, vamos tentar ir para o B2C. E daí, por um acaso, né, tinha um player grande americano que sabia fazer marketing, tem isso há 40 anos nos Estados Unidos, ele comprou uma participação na nossa empresa, ele queria entrar no Brasil, tinha uma barreira de língua e de cultural, né, do jeito que você fala com o brasileiro, como o brasileiro se comporta, e eles compraram, né, uma participação na nossa empresa com uma única condição, implementar o modelo de negócio deles. E na época, eu lembro até hoje que os gringos vieram para cá e eles falaram, na primeira reunião, eles falaram, como que vocês vendem, né? Daí a gente falou, a gente tem aqui o nosso site, né, um blog e tal, os relatórios ficam aqui na vitrine e as pessoas vão lá e compram, né? Daí os gringos olharam e falaram assim, não, mas isso não vende, né? O que vende é o copy, né? Daí eu falei, realmente, o que vende... Eu não sabia nem o que era o copy. Eu ia anotando, a gente foi aprendendo. E daí a gente foi... Eu viajei muito para lá, né? Era todo... mês sim, mês não, eu ia ou para os Estados Unidos, era em Baltimore que eles eram sediados, ou para a França, que eles tinham uma base grande lá, para aprender esse negócio. Era um business que na época eles chamavam business de e-letters, por isso que é legal a história, porque a gente começou com essa cabeça, vamos escrever newsletters, né, para mandar por e-mail para as pessoas, e quem se interessar vai ter uma gratuita, quem se interessar e se engajar mais, paga para ter acesso a uma mais parruda, né. E esse negócio foi migrando ao longo do tempo, né? Os canais, é muito dinâmico isso. Então foi surgindo, né? Tinha o Facebook na época, daí o Google AdWords, depois foi mudando, o Instagram ganhou força, depois o TikTok, as ferramentas vão mudando, a gente vai se adaptando. E eu fui aprendendo essa coisa, eu fui dos três ali, eu era o que cumpria mais ordens, né? Que tinha menos poder ali para falar, não, vai você. Não, eles falaram o contrário, né? Eles falaram, vai você para lá aprender. E eu acabei na marra ali, né, por uma força das circunstâncias, tendo que me desenvolver nesse negócio do marketing de resposta direta, o marketing americano, copyright, e o marketing digital, né, gestão de tráfego, esse tipo de coisa, distribuição do conteúdo nas mídias sociais e nas ferramentas digitais que a gente tem à disposição. Perfeito. Você é sócio também? Então, hoje ninguém mais é sócio aqui, né? Porque a gente acabou, já contando um pouco o fim dessa história, né? A gente recomprou a participação dos americanos, eles tinham 49%. Tá. A gente recomprou, porque a gente começou a ver outras oportunidades no mercado brasileiro que eles não faziam. Eles se limitavam à produção de conteúdo e eram muito bons nisso, são muito bons nisso. Foram excelentes sócios. Mas a gente começou a se aventurar em ter corretora, ter uma gestora de investimentos, ter os produtos financeiros em si. E daí a gente recomprou a participação deles, mas acabou depois, em 2020 para 2021, vendendo a empresa para o BTG. Então o BTG Pactual comprou, né, 100% das ações da Empíricos. 100%, não ficou 100%. Nem um tiquinho. Tá. Não ficou nem um tiquinho. Então a gente deixou de ser sócio. Eu fui sócio desde o começo lá, durante 12, 13 anos, até a gente vender a participação para o BTG. Então hoje a gente está embaixo do BTG Pactual. O dono total da Empíricos, do grupo todo, é o banco, é o BTG. Hoje você é milionário, é isso? Podemos falar desse jeito? Milionário é um conceito vago, né? Eu estava discutindo isso esses dias, né? A gente faz as campanhas e fala, putz, tem o milhão na cabeça das pessoas, ele provoca aquele, né? Aquele negócio de... som, assim, porque é uma marca muito cravada, né? Você muda de dígito, é um número fechado ali, mas ele não tem mais esse efeito, né? A gente estava comentando, né? Qualquer pessoa que tem um imóvel de um porte, assim, numa cidade grande, que é mais o mercado mais valorizado, já pode falar que no patrimônio, se ela tem um carro, hoje um carro médio aí no Brasil, mais barato, custa perto de 100 mil reais, né? 200 mil um carro já, mais ou menos. Então, você tem um carro e um imóvel próprio, você já está próximo de ser um milionário, né, em patrimônio. Então, a gente falou, putz, perdeu. As pessoas nem perceberam isso, mas perdeu um pouco desse apelo que tinha 10 anos atrás. Né? Então, a gente tem que cunhar um novo termo, né? Uma nova meta para a pessoa.
Eu acho que ser milionário hoje não é nenhum sinônimo de que você tá na high society, né? Acho que não. Então eu sou um funcionário, eu prefiro me referir assim, hoje eu sou um funcionário, mas orgulhoso aqui do que a gente construiu, e o legal é que a gente tem ainda autonomia, né? Uma coisa, a gente vendeu a empresa primeiro porque ficou insustentável jogar o jogo que a gente queria jogar. Putz, eu quero desenvolver uma corretora, uma gestora, eu começo a brigar, né? Principalmente no marketing digital, com players que não dá para brigar. Eu lembro até hoje, o Google ficava, a gente já estava aqui no prédio, a gente fica em São Paulo no prédio, por coincidência, e também ajudou a proximidade, no mesmo prédio do BTG, mas a gente já estava antes de ser comprado, e é o mesmo prédio do Google, da matriz do Google no Brasil. Então a gente tinha uma relação muito próxima com o Google. Eu lembro que uma vez eu fui lá numa reunião, a gente estava fazendo um workshop juntos e tal, e o pessoal comentou, né? O pessoal do Google falou para mim, teve ontem esse mesmo workshop com o time de marketing de performance do Itaú. Né? Ele falou, pô, que legal e tal, né? Ele falou, não, é legal a discrepância, né? Porque vocês trouxeram o time inteiro e tinha 14 pessoas no nosso. Daí eles falaram, do Itaú, só o time de performance dele, se eu não me engano, tinha 700 pessoas. Né? Cada um cabe no seu tamanho aí, né? Então você vai brigar com gente que tem tecnologia, tem recursos infinitos, sabe? Então ficou uma briga muito desleal. Como que eu vou desenvolver uma corretora, fazer marketing, comprar audiência, comprar tráfego jogando esse jogo, entendeu? Então a gente acabou dando esse salto, primeiro porque a gente entendeu que não dava para brigar sozinho ali contra esses gigantes, e segundo porque a gente teve autonomia. A gente acha que bateu bem o DNA. O BTG, tem a cabeça de meritocracia historicamente, a gente gosta desse desafio, né, de certa forma, e porque a gente ainda tem alguma autonomia sobre o negócio. Eu lembro uma vez uma reunião com alguns dos executivos do BTG, eles falaram, cara, a gente tem dinheiro, né, para fazer. Se a gente quisesse comprar o negócio de vocês para destruir, né, a gente comprava, mexia tudo, tá comprando porque a gente não sabe fazer, porque se a gente soubesse fazer, a gente faria, entendeu? Então, tá comprando meio que a cabeça, né, o modelo de negócio e as pessoas. Então, eles deram alguma autonomia para a gente operar, então isso, acho que sim, no dia a dia não mudou muito, sabe? A gente consegue ainda tocar o negócio com algum grau de liberdade. Perfeito. Então, bom, primeiro quero só fazer um comentário que eu comecei a carreira falando de bolsas de valores internacionais na Gazeta Mercantil finada, aí eu também já revelei a idade, né? Mas que era um jogo muito interessante, então eu entendo muito isso que vocês fazem aí. Mas tem uma questão agora, no momento, porque sempre foi uma questão de conflito, aí eu acho que eu posso chamar de conflito, que é a orientação dos produtos em si e outro, o interesse em venda. Toda vez que você recebe uma orientação de alguém que vende alguma coisa, você, como público, como cliente, acha, bom, mas ele está com interesse, vai ver que está com muito papel desse aqui, está com interesse que eu compre esse papel, e não é exatamente isso que deveria ser. Como é que ficou essa questão da independência? Porque o que vocês tinham resolvido lá no início era esse conflito. Na hora que vocês voltam a vender, e agora com o BTG, que é um banco maior, com maiores interesses, etc., o conflito, a dúvida do conflito, se bem que eu acho que as pessoas nem percebiam que era independente antes, a maioria não percebe, nem percebe que agora as coisas estão conectadas. Mas como é que fica isso? Eu acho que você fez a pergunta e já respondeu ela. Ao longo do tempo, começou a resposta. No começo da empresa, a gente via como um dos principais atributos nossos essa independência. A gente fala, putz, aqui é independente. Aqui é independente. Putz, venha para cá porque é uma opinião mais isenta, né? Que não tem esses conflitos. Com o passar dos anos, a gente foi entendendo que esse atributo, primeiro, as pessoas nem sabiam que existia. Né? A gente tinha que falar para elas de um problema para falar que a gente era a solução. Né? Então, a gente acabou percebendo ao longo dos anos que o peso disso, né, na verdade, as pessoas gostavam do nosso conteúdo por outras razões, na maioria. Porque a gente falava a língua delas, porque a gente conseguia falar diferente, um aspiracional da coisa, porque as recomendações traziam resultado, e não por ser isoladamente independente, entendeu? A gente chegou a escutar isso de vários clientes. Eu gosto de vocês que vocês falam, vocês atendem diferente, o produto de vocês é corajoso, o que o pessoal do banco não tem coragem de falar porque é todo institucionalizado,
vocês têm coragem. Então a gente acabou percebendo que os nossos principais atributos eram coragem, era falar, baixar, né, para falar a língua do público. Então acabou reduzindo um pouco o peso disso que a gente defendia muito ao longo do tempo. Então essa foi uma das razões para a gente decidir, falou, não, vai ter uma percepção de que não é mais independente, mas tudo bem, a gente topa conviver com ela. Na nossa cabeça, porém, a gente acredita, né, que a independência em si, ela não está propriamente nessa relação. Ela está na estrutura de incentivos, que é o que a gente briga, né, com o mercado, de certa forma. Tem um negócio no mercado financeiro, que você sabe bem, você já conviveu aqui dentro, chama Chinese Wall. Então, você vai dentro de um banco, o banco tem o departamento de research, que recomenda as ações, tem o departamento, tem a tesouraria, tem os produtos, tem os agentes autônomos, os assessores de investimento, tem a gestora. E por regulação, você tem que ter um negócio chamado Chinese Wall, que é uma muralha entre os departamentos. E ela é física. Se o regulador for hoje numa instituição financeira, você tem que ter uma parede mesmo, com senha para entrar. Você não pode olhar para o outro departamento, você não pode abrir essa porta. Se você é do research, você não pode ter a senha para abrir a porta da corretora, por exemplo. Hoje em dia, isso é ridículo. Desculpa falar aí o regulador, mas você não precisa abrir uma porta e atravessar uma parede para conversar com outra pessoa, né? Então, no mercado, a gente sabe que as conversas acontecem ou digitalmente ou nos corredores, e até o que um agente fala para um cliente a 4 paredes nunca vai conseguir ser regulado. Da mesma forma que um gestor conversa com um analista entre 4 paredes, você não vai conseguir monitorar, né? Inclusive, o Felipe falou sobre isso ontem, né, na Day One dele, sobre tá quente, tá frio. Exatamente. Isso rola. Então a gente entende, né, que a independência não está aí, né? Se você quiser burlar esse sistema, você tem 1 milhão de mecanismos, né? Cada um com a sua ética, né? Mas a gente entendeu que a independência ela está atrelada à estrutura de incentivos. O que é isso? Se você pegar, por exemplo, um modelo de agentes autônomos que foi amplamente difundido, né, nos últimos anos, aí pela XP principalmente, o BTG também, você vê que o agente autônomo é um agente comercial, né? Ele é muito melhor que, por exemplo, né, no modelo, na nossa crença, do que o gerente do banco. O gerente do banco, ele está lá no banco para vender os produtos do banco. Nesse novo modelo, né, da XP, do BTG e tal, você tem uma plataforma aberta. Então você tem um agente quase que como um gerente, mais qualificado, em tese, né? Claro que eu não estou generalizando, tem gerentes e gerentes, agentes e agentes, né? E assessores e assessores. Mas, assim, na média, um cara com uma formação melhor, mais qualificado e com uma plataforma aberta. Ele não vai falar só, estou dentro do Santander, o melhor produto é só o do Santander. Não, ele tem um leque de possibilidades fora. Então o mercado abriu nesse sentido. Mas ele tem uma estrutura de incentivos que premia ele por vender um produto em detrimento a outro, que é o que a gente chama de as taxas de rebate, por exemplo. Então ele chega lá no começo do dia dele, eu sou um assessor de investimentos, um agente autônomo. Eu sei que se eu empurrar esse produto aqui eu ganho X, se eu empurrar esse aqui eu ganho 2 vezes X, se eu empurrar esse outro aqui eu ganho 3 vezes X. Então qual que é o incentivo para eu empurrar? Eu vou empurrar para o cliente 1, tem pelo menos mais incentivo. É claro que tem muita gente super ética no mercado, que vai no interesse do cliente mesmo, mas também a estrutura de incentivos empurra para o outro lado, está sempre tentando puxar ele para o outro lado. E, naturalmente, vai pagar mais rebate para o vendedor aquilo que é mais difícil de ser empurrado, ou que seja, que é pior, né? Então, a gente entende que essa estrutura é torta. E quando a gente fez a corretora, e hoje até a gente já deu um passo atrás, porque, cara, eu vou ter uma corretora dentro do BTG, que tem uma puta tecnologia, uma puta corretora, não faz sentido eu ter essas duas estruturas. Então, hoje a gente não tem mais a corretora, então reduziu, de certa forma, esse conflito. Mas a gente entende, quando a gente fez a corretora, que tudo está na estrutura de incentivos. Então, a nossa corretora, a gente lançou ela com a ideia de não ter taxa de rebate. Eu tenho, mas ela é tabelada, ela é igual para todos os produtos necessariamente. Então, a gente tentou combater isso, de certa forma, com essa ideia de um novo modelo nesse sentido. Então, mas a gente, sendo bem transparente, a gente nem brigou tanto, né, na narrativa
para empurrar essa história. Pouca gente sabe, né? A gente até falou que a nossa estrutura era assim, mas era muito mais da porta para dentro. Por quê? Ao longo do tempo a gente percebeu justamente isso. O peso disso para a pessoa não era tão grande. Ela nem sabia que ela tinha um conflito. Então tinha que dar esse education, criar um problema, dar visibilidade para ele, para depois falar que eu sou a solução para esse problema. Enquanto a pessoa estava mais preocupada em, cara, não importa, você vai me dar um... Dá para confiar em você? Meu dinheiro não vai sumir? O retorno vai ser bom? Eu estou entendendo o que você fala, entendeu? Isso pesava muito mais para ele do que eu explicar toda essa estrutura de mercado, como ela foi ao longo dos anos deturpada no Brasil, com um oligopólio dos bancos, que 3 ou 4 bancos dominam, sei lá, 90% dos depósitos dos brasileiros. Então é um problema muito difícil de ser explicado para um peso muito pequeno na decisão de compra de um novo cliente. A gente acabou entendendo isso ao longo do tempo. Mas eu quero achar que o recorte aqui nosso da comunidade MIT é um pouquinho mais ligada nesse tipo de coisa, por isso que é importante a gente trazer. E seria legal que o pessoal fosse alfabetizado nisso também, né? Se a gente puder contribuir, é bom. Fala, Douglas. Não, eu queria puxar um papo aqui, Roberto, que, bom, obviamente, né, o business da Empíricos, agora é Empíricos Investimentos, certo? Mais adequado? É complexo isso daí, porque tem o conteúdo, que é a Empíricos Research, a corretora a gente costumou chamar de Empíricos Investimentos, então a gente está num processo de redução dela, né, para virar tudo a corretora do BTG, não faz sentido ter as duas, e tem a gestora. Então o nome do grupo como um todo a gente acha que vai deixar só Empíricos e vai tirar esse nome Empíricos Investimentos, mas sim, depois do deal com o BTG virou Empíricos Investimentos, né? Boa, beleza. Então vou aqui de empíricos, então, para não cometer nem ser muito específico da coisa. A essência do business, assim, né, começou como uma casa de análise com publicação constante de conteúdo, e acabou que a tua cadeira de marketing, assim, ela ganhou um eixo central, assim, né, no desenvolvimento do negócio, assim. Não era só o marketing marginal, assim, para campanhas específicas, mas estava muito intimamente ligado com o core business do negócio, assim, essencialmente falando, né? Então, queria ouvir um pouquinho de ti, Roberto. Cara, qual que é essa metodologia, como que é aplicada essa estratégia de marketing digital da Empíricos, principalmente passando pelo copy, né? Que acho que foi o elemento aqui que deu mais propulsão, assim, e que acabou virando curso e mentoria até mesmo dado por você, né? Deixa eu só pegar uma carona antes do Roberto começar a responder. O marketing não tem que ser sempre central? Não era um desvio? Eu queria te ouvir sobre isso. Não é um desvio que aconteceu e deveria voltar a ser sempre central em qualquer negócio? Eu acredito nisso, Adriana. Eu acho que assim, a nossa história mostra isso de certa forma, né? A gente tinha um ideal, ter um research independente e assim torcendo para alguém pagar por isso, né? E a viabilidade do nosso negócio só se provou quando a gente plugou o marketing, né? Hoje o marketing tem, como o Douglas falou, um papel bem central, porque a gente, de certa forma, a gente fez primeiro, na verdade. Não é por mérito, eu fiz melhor. Não, a gente começou a fazer quando ninguém fazia. Hoje, o mercado brasileiro é muito, né? Está se desenvolvendo muito rápido nesse sentido. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma característica de as pessoas passam muito tempo consumindo conteúdo e nas mídias sociais. O Instagram no Brasil, como ele não é em lugar nenhum do mundo. Ele não tem o peso que tem no Brasil de quantos seguidores a pessoa tem, é uma marca, é um atributo que ela carrega, entendeu? Dá um peso para ela, dá alguma referência. Isso é uma jabuticaba brasileira, né? O peso que esse negócio tem no Brasil. Então, o brasileiro acabou, principalmente até impulsionado ali pela pandemia, a gente andou 10 anos em 2, né, no desenvolvimento desse mercado, porque os negócios foram forçados a correr para isso, né? Então, o cara que tinha um estabelecimento local, aí um restaurante, uma loja e não podia abrir as portas, ele teve que começar a entregar, ele teve que ter um site e um perfil nas mídias sociais decente para gerar negócio, senão ele saía do mercado. Então, esse negócio se desenvolveu muito nos últimos anos, mas eu acho que a gente virou referência para isso porque a gente teve uma boa escola americana e fez antes.
Então a gente foi se desenvolvendo junto com o desenvolvimento dessas plataformas, né? Se você volta 10 anos atrás, 15 anos atrás, era tudo diferente. Eu lembro até hoje, é uma história que eu conto, o YouTube, o canal publicitário mais caro do YouTube, né? Não sei nem se hoje ainda é, mas em 2015, por exemplo, era o Masthead, que se chama, que é um banner na capa do YouTube que todo mundo que entra no YouTube vai ver ele. Então, naquele dia, você comprava a diária do Masthead, que é o principal espaço publicitário, o maior banner, na capa do YouTube Brasil. Todo mundo que entrar no YouTube aquele dia vai ver esse negócio. Eu lembro até hoje que o primeiro Masthead que a gente contratou em 2015 para 2016, a gente pagou R$280 mil pela diária. É super caro. Mas era um baita impacto. Em 2018, que foi ou 19, mais ou menos, não lembro exatamente, mas eu fiz uma cotação a gente contratou vários Mastheads ao longo desse período, mas o último que a gente contratou, ele estava na casa de R$1.200.000. Então você vê a inflação sobre o mesmo espaço publicitário. Por quê? Olha a transformação desse mercado, né, o impacto, né, a demanda por isso, como ela se multiplicou nesse intervalo de, não deu 5 anos. Entendeu? Então mais do que triplicou o valor desse espaço. Então a gente foi se desenvolvendo junto com esse negócio. E a gente entendeu por que o marketing é um papel central. Que a gente entendeu, né, que para vender o que a gente vende, a gente não estava vendendo um relatório de investimentos, uma informação financeira ou educação. A gente estava vendendo uma transformação na vida da pessoa. Então, como que a gente entende, né? A gente, de certa forma, desenvolveu o nosso copyright, né, a nossa persuasão, as nossas campanhas, o nosso modelo de negócio. A gente tenta contar a história para as pessoas, vislumbrando duas coisas. Trust, que a gente fala, que os gringos falavam para a gente, né? Confiança e engajamento. Trust and engagement. Os gringos sempre falaram isso. Você vai nas instituições, grandes instituições financeiras gringas, elas têm aquele nome que tenta transbordar esse tipo de coisa. BlackRock, por exemplo. É uma rocha, isso aqui é sólido, né? Confiança. Você pode confiar nesse negócio, porque ele é sólido. Então, seu dinheiro está bem cuidado aqui. E o engajamento, que é aquilo de personificar a coisa. Em vez de você colocar o dinheiro numa instituição, que é uma parede, que é uma marca, não, você tem uma pessoa por trás, você conhece a história dela, você confia no que ela fala. Então, sempre pensando nesses dois atributos, contando história e gerando interesse nas pessoas para desenvolver, de certa forma, esses dois atributos. E a gente sempre imaginou criar no storytelling, na cabeça da pessoa, primeiro, ela se vê hoje, essa sou eu hoje. E eu praticamente colar na cabeça dela a imagem dela amanhã. Sou eu hoje e tem eu amanhã. O que é eu amanhã? É eu depois desse produto. Então, meu produto é secundário aqui, ele é só um meio para a pessoa chegar naquela transformação. Então, a gente sempre pensou as campanhas e o modelo de negócio assim. E a gente sempre escreveu ou produziu o conteúdo pensando nessas três coisas. Um conteúdo de geração de confiança e engajamento com os clientes. Eu dou educação financeira? Dou, mas isso indiretamente ali dentro. Estou construindo engajamento e confiança e eu estou imputando na cabeça das pessoas isso. Uma transformação. Essa é ela hoje e essa é ela amanhã. O que é o amanhã? É depois do meu produto ter ajudado ela de alguma forma. Então a gente sempre tentou nortear o modelo para isso. Por quê? Porque eu acho que é um modelo que passa a ser centrado muito mais no cliente, mesmo no marketing. Porque o que a gente vê muito no mercado, o marketing ainda é descritivo. O que é isso? É o marketing que fala de si mesmo. Eu falo do meu produto. Putz, meu produto é o máximo, olha o que ele faz aqui, olha como ele pode te ajudar, mas sempre falando de si mesmo, do seu produto. E a gente construiu, né, essa narrativa focada nisso, na transformação, entendendo que o nosso produto é secundário nessa jornada. O centro é a pessoa hoje, cria na cabeça dela a imagem dela amanhã, que muitas vezes é aspiracional, que é por isso que é agressivo, é promessa. Sim, é ela se ver diferente. Uhum. Tentar criar essa imagem nela. E o que vai levar ela para esse diferente? Aí entra o nosso produto, mas como um acessório, né? O nosso serviço.
Você tem que passar por essa etapa aqui para você chegar lá. Então, basicamente, a nossa cabeça é essa. Hoje, sim, o marketing é central no nosso negócio, porque a gente entendeu que o papel dele vai além de só vender. A gente acha que a gente, assim, modéstia à parte, a gente acha que a gente tem algum papel para ajudar a democratizar esse mercado no Brasil. A gente sabe que é um papel pequeno, tem papéis até maiores. A própria XP, a gente reconhece aí o mérito dela. Para a Bolsa ter passado de 300 mil CPFs para 4 milhões, não foi só a taxa de juros, entendeu? Teve um papel desses educadores, dessa super geração de conteúdo, né, que aconteceu nos últimos anos. Tem um papel dos canais, do Google, do Meta, de disseminar essa informação com muito mais amplitude e de uma forma muito mais barata, dando voz para qualquer pessoa, do que a TV, por exemplo, tinha a possibilidade de fazer, ou uma revista, né? Então, a gente acha que o marketing nosso, ele nos permite isso. Por isso ele é central no negócio. Ele nos dá vazão. Ele permite a gente gerar esse engajamento, essa confiança e essa educação, né? As pessoas às vezes não sabem que elas podem virar aquilo. E só o marketing, só essa ferramenta de performance que a gente construiu, que permite a gente, de uma forma economicamente viável e acessível, chegar no tanto de pessoas que a gente chegou. Então eu lembro até hoje, né, quando falei aqui que a gente era um business de letters, a gente chegou a ter mais de 6 milhões de pessoas inscritas para receber newsletters nossas. Cara, 6 milhões de pessoas, na época, isso lá atrás, para um mercado de 400 mil CPFs que tinha na época, era muito relevante. Então, putz, a gente viu e falou, cara, tem algo grande aqui. A gente consegue falar com as pessoas além do tamanho do nosso mercado. Hoje, a gente tem que ter cuidado numa recomendação. Eu tenho editorias, por exemplo, de ações menores, microcaps, que são ações que não têm tanta liquidez, que eu sei que se a gente fizer uma editoria, dependendo da agressividade dela ou da recomendação, ela pode mexer com o mercado. Então, a gente já tem ciência desse impacto. A gente acha que isso é o ônus e bônus do negócio, nos limita bastante, mas também tem algum mérito para ter chego nisso. E o mérito talvez seja, né, dessa construção de marketing. Eu acho que ela nos deu essa vazão e permitiu, né, que a gente entendesse qual que é o nosso propósito, que não é só ter a melhor recomendação. Não, ele pode ser maior do que isso. Ele pode ter a melhor recomendação para uma pessoa física, né? Ou a pessoa, mais do que isso, né? A gente derivou várias vezes. Essa pessoa física tem um nível de informação tão bom, se não melhor, do que um profissional super capacitado do mercado. E por que eu falo melhor? Porque ele é pequeno, ele é leve, né? Uma pessoa física, ela pode comprar com impacto para o bolso dela, né, uma ação pequena. Um banco não pode. Por quê? Para ser relevante dentro do portfólio dele, tem que comprar muito, ele não consegue comprar muito de algo que é muito pequeno. Então, acho que ajudou, o marketing permitiu essa escala e ajudou a moldar o que hoje é o nosso propósito. Então, por isso que eu acho que ele tem, sim, um papel central, e diria que hoje, se eu fosse definir o que é Empíricos, né, se a gente voltasse 12 anos atrás, a gente falaria, putz, é uma empresa do mercado financeiro. Né? Hoje não. Hoje a gente entende que é uma empresa para, de certa forma, democratizar a informação sobre investimentos, mas também é uma geradora e monetizadora de tráfego, de audiência. A gente consegue gerar audiência e monetizar essa audiência de uma forma rentável, e a gente já fez isso para além de finanças. Você sabe que o que é Empíricos, eu fui pensando uma empresa de educação financeira também, né, de educação. E essa questão de educação tem muito a ver, eu sempre lembro do Steve Jobs, que eu acho que é o cara que entendeu mais fortemente ou mais rapidamente que tinha que educar o mercado para lançar alguma coisa. Então, eu faço um paralelo, e ele não tinha os instrumentos que a gente tem hoje, de tecnologia, de meios de comunicação, mas ele tinha um espírito. E uma das coisas desse espírito foi esse foco. Quando você está falando, você roubou um pouco a minha pergunta aqui, mas era natural que você fizesse isso, que é mudar da orientação ao produto para a orientação ao cliente.
E a Amazon fez isso lindamente, botou lá a cadeira vazia nas reuniões para representar o cliente e tudo isso. A minha pergunta é, primeiro, o mercado ainda tem uma boa parte do mercado que insiste na orientação ao produto, né? Então, não é que é uma questão já resolvida. Ela ainda não... Eu não chamaria de o grande paradigma ainda, porque acho que não é na prática. E aí a minha pergunta é, como é que vocês fazem para manter isso? Porque vocês também, né, vai entrando gente nova na empresa, vai mudando de casa, enfim, de dono, tudo isso. Como é que vocês fazem para manter esse espírito do foco no cliente com todas as coisas que acontecem no mercado? Essa pergunta é absurdamente boa. É uma discussão que eu tive recentemente aqui dentro, porque é um trabalho constante. Né, o pessoal falou, eu tenho um termo que eu brinco aqui, né, com meu time de redatores, e direto a gente volta nisso, mesmo para redatores sêniores. Às vezes o cara escreve um texto e chega, e a gente tem até alguns mecanismos para a gente se policiar, e são mecanismos simples. Às vezes eu pego um texto e a gente grifa, por exemplo. Esse texto tem sei lá quantas linhas, eu grifo de amarelo tudo que está se referindo a gente mesmo, ao produto, e versus de outra cor tudo que está se referindo ao cliente. E a gente faz vê o peso ali de cada cor na distribuição da coisa. É um esforço contínuo. Por quê? Porque você é necessariamente dragado por você mesmo. Eu entro todo dia aqui no escritório, 7, 8 horas da manhã, e saio daqui 5, 6 horas da tarde, às vezes 8. Quando eu estou em casa, as discussões que eu tenho com os nossos colaboradores ou com os outros heads aqui, são relativas ao nosso negócio. Então, a gente está, queira ou não, por mais que eu saia, eu vou conversar com clientes. Posso ir todo dia conversar com cliente. Quanto tempo que eu vou dedicar a isso versus quanto tempo que eu estou mergulhado dentro do nosso negócio? Então, a nossa bolha, né, a quantidade de inputs que eu recebo do meu próprio negócio, necessariamente vai ser maior do que o que eu recebo do cliente, por mais que eu me esforce nesse sentido. Então, é uma briga contínua. O que eu acho que a gente tem que ter? Mecanismos para sempre policiar isso. E assim, a gente tem esse termo internamente que é o ensimesmado. A gente usa isso constantemente, mesmo para redatores e para estrategistas sêniores aqui dentro. Isso aqui ficou ensimesmado. Vamos voltar e puxar mais para fora, porque a gente entendeu ao longo do tempo que isso não é porque é bonito, e é claro que tem o clichê do norteado para o cliente, não. É porque a gente entendeu que a nossa venda, a nossa conversão forte acontece quando a gente consegue construir essa imagem na cabeça da pessoa, que é eu hoje, eu amanhã, o meio aqui, que vai me levar para amanhã, é o serviço ou produto que eu estou oferecendo. Então, não é por boniteza, ou por estética, ou por elegância, ou por ética. Não, é porque a gente entende que dá mais resultado também. Então, é um esforço contínuo. Como você falou, cada pessoa que entra aí, o time é sempre oxigenado, traz uma característica de fora, diferente. Então, é aquela briga do seu DNA, você imputar ele sempre na cabeça das novas pessoas, ou perpetuar ele, e isso é continuamente. E mesmo de quem já está há muito tempo no DNA, tem muito mais input interno. Então, é você sempre puxar ele, desafiar ele para olhar para fora. E a gente falou, você usou até um termo que eu gostei muito na sua pergunta, que eu não vou lembrar exatamente, mas o grande paradigma, alguma coisa assim. Mas você negou ele, você falou, talvez não é. Eu acho que é. Eu acho que é. E assim, numa esfera Premier League, sei lá, as grandes empresas, os grandes negócios, os mais desenvolvidos no Brasil, eles já entenderam essa coisa, né? Mas muitos deles aplicam somente ao clichê. É bonito falar isso, eu falo para fora numa campanha de brand. Eu penso em você, no cliente, sem estar pensando de fato. Quando você desce, é verdade. Todo mundo já está com uma imagem na cabeça, mas vamos lá. Quando você desce isso para negócios menores, médio porte, locais, e principalmente na estrutura narrativa, você vê como esse cara se comunica. Eu te desafio. Eu já fiz esse desafio, eu sou do interior aqui, né? Eu sou gaúcho, mas eu tenho raízes no interior de São Paulo. Cara, eu vou pro interior e fico abismado. Você vê outdoor, você vê panfleto, você vê jornal, você vê comunicação em rádio.
e faz essa pesquisa, começa a olhar, independentemente do nicho que for, real estate, imobiliária, loja de imóveis, restaurante, o que quer que seja, produto ou serviço local, e ver o quanto a estrutura narrativa desse cara é descritiva, ele fala dele mesmo, aqui você tem transparência, aqui você tem o mais barato, aqui você... versus o quanto ele está falando de uma dor ou alguma coisa do cliente de fato. Então é pouquíssimo desenvolvido isso na narrativa da coisa ainda, e eu acho que é aí que está a grande oportunidade, né? A gente até comentou aqui que a gente, por ter se desenvolvido de alguma forma em copyright, em estratégia narrativa, em geração de conteúdo, a gente até criou mentorias, né, e cursos internamente, né, porque é uma demanda, que embora não seja o nosso core business, a gente oferece, né? A gente vê que é uma oportunidade gigantesca, porque talvez as pessoas elas tenham esse entendimento de que é legal, talvez elas ainda não tenham tanto esse entendimento de que faz diferença e economicamente é melhor, mas no desenvolvimento da estrutura narrativa é aquele negócio, é o input deles todo dia, eles acham que a diferenciação deles em relação ao concorrente está em o que eu ofereço de diferente, e não, é como o cliente se vê, como eu tenho essa força de criar na cabeça do meu potencial cliente essa imagem dele mesmo. Então, acho que aí está o grande paradigma e a grande oportunidade do marketing aí, principalmente de performance, no Brasil. Deixa eu só completar uma coisa, Doug, rapidinho. Quando você diz que cria mecanismos para garantir isso, e você falou dessa coisa de pintar, né, com as cores, o que é ensimesmado e o que está focado no cliente, eu vou adotar ensimesmado, tá? Já estou avisando, Doug, espere o ensimesmado nas nossas próximas reuniões. Mas como é que, por exemplo, na estrutura de incentivos vocês mudaram? Tem a ver, os KPIs em geral, vocês mexeram com isso nos KPIs? Como é que é isso? É difícil você monitorar isso via KPIs, eu acho. A gente colocou alguma coisa de KPIs na estrutura de incentivo, sim. A gente tem, por exemplo, NPS sendo uma das variáveis de determinação de bônus, né, aqui para a empresa. Mas eu acho que, assim, sendo bem transparente, tá? Talvez não seja o mundo ideal, a gente talvez esteja um passo atrás. Até uma pergunta desafiadora para a gente talvez tentar desenvolver. Mas o que a gente colocou aqui é mais em processos internos. Por exemplo, eu tenho um procedimento assim nas áreas de marketing, né? A gente é marketing bem norteado para performance, a gente monitora aquilo muito na pinta ali todo dia. Como é que tá hoje? A gente tem vários KPIs de performance, a conversão, custo da conversão, a venda, a receita, esse tipo de custo do lead, esse tipo de variáveis. Mas essa ótica do cliente ela está mais no processo anterior. A gente já entendeu que isso, quanto mais a gente toca, melhor os KPIs finais, mas o procedimento, a metodologia, ela é mais interna. Eu tenho etapas de desenvolvimento de um texto, por exemplo. Eu vou rodar uma campanha. A gente tem algumas etapas, eu tenho o que a gente chama primeiro de one pager, o cara desenvolve numa página ali, tem algumas, são 10 ou 11 perguntas que ele precisa responder sobre a ideia e o projeto que ele quer colocar na rua. Esse one pager ele foi desenvolvido para desafiar a pessoa a olhar para fora. Então as perguntas são nesse sentido. Então qual que é o problema do seu usuário? Como você enxerga ele? E isso não é quantitativamente ou estatisticamente. Não é. Isso é para um homem com 35 anos, classe A, B. Não. É como você enxerga ele dentro dele, né? A dor que esse cara tem, o que ele dorme e acorda pensando. Esse tipo de pergunta tá ali. Então já força a pessoa a olhar para o público. Depois, na metodologia nossa, a gente tem outras etapas, daí ele desenvolve aquela campanha, a gente vai avaliar as peças finais, a gente faz apurações como essa que eu mencionei, né? De revisão dos pares, de revisão de, para cada promessa ou cada benefício que eu falo do meu produto, tem que ter pelo menos uma prova disso, ou pelo menos alguma sentença falando de quem está do outro lado. Então a gente tem mecanismos mais no meio do processo para a gente sempre olhar para é o que fora. Vocês ensinam nas mentorias e cursos. É isso também. Boa.
Roberto, a gente tá chegando aqui no limite do nosso horário, cara, mas eu não. Bom, o pessoal aqui da nossa audiência me mataria se eu não fizesse uma pergunta relacionada à inteligência artificial de alguma forma, né? E um estudo recente do Goldman, em cima das divulgação dos resultados agora do último quarto de 23, das companhias listadas no S&P 500, cara, teve um aumento, né, de cerca de mais de 7% de companhias que colocaram, né, e mencionaram estratégias de IA em seus resultados, principalmente para o longo de 2024. Muito se fala, né, da aplicação de GenAI no marketing, em especial, né, em corpos. Queria ouvir de você um pouquinho qual que é a tua visão sobre esse tema, se você já vem aplicando isso no dia a dia aí da Empíricos, e como que você enxerga, né, de fato, a aplicação disso nessa área, desse ano para em diante, né? Claro, é a pergunta inevitável. Sim, a gente já aplica, e já aplica bastante. Mas como que a gente entende, né, as ferramentas? A gente entende como um ganho de produtividade, e não como a raiz da coisa. Eu acho que o problema e a gente já tentou, eu acho que talvez elas não estejam ainda desenvolvidas mas estão se desenvolvendo muito rápido. Então, acho que talvez se a gente voltar a conversar daqui 6 meses, pode ser que eu mude a minha resposta. Mas hoje, o que a gente já tentou aplicar, a gente é muito artesanal, né, na construção narrativa. A gente tem o embrião da empresa de geração de conteúdo, geração de ideias. Para você imputar nas ferramentas o que é a percepção do cliente, né, como a gente tem de percepção do cliente, tem muita coisa de feeling. Quando a gente tem aqui, toda semana, a gente faz os cafés da manhã, que a gente traz clientes aqui para dentro, para ouvir eles, para debater. Para eles é um over-delivery, né? Eu tô lá dentro, eu vou falar diretamente com o cara que eu leio e tal. Vou comer também, tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo e tal. Mas é para a gente capturar essas percepções. Você consegue, numa linguagem corporal, numa forma de manifestação, capturar muito input sobre esse cara. E é difícil depois você traduzir esse input de uma forma precisa ainda para as ferramentas, pelo menos a gente não conseguiu, para a ferramenta entender isso. Então, acho que na concepção das campanhas ainda não entra internamente. A gente ainda é artesanal e a gente entende que as campanhas são emocionais muito. E a gente acha que esse impacto emocional ainda do humano para o humano está mais aflorado. O que a gente usa? Na produtividade. Então, dado que eu já tive esse start inicial, já tive a concepção da ideia, né, e já tive a concepção de quem é meu público, aí eu uso isso para ganhar escala de produção. Por exemplo, no marketing de performance, a gente já usa isso há anos, seja ferramentas internas, seja ferramentas dos próprios canais, né? Queira ou não, os lookalikes, esse tipo de coisa já são, né, ferramentas que você utiliza a inteligência artificial de terceiros para buscar públicos parecidos e tal. Mas a gente usa hoje, além disso, na parte de design, na parte de produção de conteúdo, mais no formato principalmente, a gente usa bastante já algumas ferramentas. A gente tem, por exemplo, muita produção audiovisual, que a gente ganhou escala. A gente já usou ferramentas, inclusive, de clonagem de voz interna. Eu gravo muito conteúdo, o dia inteiro meu audiovisual está gravando peças e roteiros e tal. Eu já tenho, por exemplo, alguns rostos que são os que mais são os maiores interlocutores em nome da empresa, que hoje, às vezes, eu preciso de uma edição do vídeo, eu não preciso regravar o roteiro com ele. Não, alterou a data que ele fala lá naquele vídeo, eu preciso só mudar isso, editar isso. Eu já consigo fazer totalmente sem envolver esse interlocutor. Já consigo clonar a voz dele, colocar essa alteração toda ali. Em formatação de mídias sociais, né, essas ferramentas que fazem os cortes para a gente. Eu estou gravando com vocês aqui. Como que eu vou alimentar e gerar uma esteira de conteúdo para esse engajamento, né, esse trust que a gente procura? Hoje a gente já consegue praticamente tudo com inteligência artificial. A gente já usa ferramentas que vão identificar, vão primeiro roteirizar toda essa conversa, vão devolver para a gente isso em roteiro de texto, depois vão identificar os picos, vão cortar o vídeo, editar o vídeo. Então a gente ganhou muito em produtividade. Hoje a equipe é muito mais reduzida, mas nesse estágio de produção e execução, não no estágio de concepção ainda. Como copywriter, né, eu até tenho módulos sobre isso, mas eu ainda evito. Toda a experiência que a gente teve dentro do time de concepção de ideia, a gente não gostou.
A gente tem de concepção é humana ainda, é mais artesanal. A avaliação de ideia já começa a utilizar a inteligência artificial. E vazão, produtividade e formatação da coisa, daí muito inteligência artificial. Meu time hoje de social media, para você ter uma ideia, a gente tem 4 pessoas. E a gente produz, que tocam o meu perfil do Instagram, o perfil do Felipe Miranda, do Caio Mesquita, da Empíricos Gestora. Assim, se você somar, tem alguns milhões de seguidores e todos esses perfis com... Eu não ponho a mão em nada, eu mal tenho a senha do meu Instagram. E todo dia tem uma postagem, um story, um conteúdo lá que é derivado de alguma... Eu gravo o quê? Uma live na segunda-feira, 5 da tarde, 40 minutos, 1 hora no máximo. E a partir disso daí, com as ferramentas desse time de 4 pessoas, faz isso não só para mim, com postagem diária e tal, mas para uma infinidade de perfis aqui, utilizando as ferramentas para isso, para ganho de produtividade, para formatação, para esse tipo de coisa. Muito legal. Você sabe que eu fiz na newsletter uma vez a experiência, eu peguei um pedaço de uma história do Machado de Assis e coloquei no GPT, né, no chat GPT, e pedi para continuar a história de outra maneira. Isso é um negócio tão politicamente correto, assim, tão chato. Então, realmente, eu acho que ainda tem para trabalhar emoção, para conseguir fugir desses parâmetros que são commodity, vai demorar muito, e ainda bem que vai demorar muito, porque o humano continua sendo importante. Mas eu faço uma ressalva, porque aqui a gente, queira ou não, já tem o nosso mecanismo próprio. Então, ele já está desenvolvido, já tem a metodologia há muitos anos rodando. Para negócios que não são tão desenvolvidos, que não tem talvez essa sistematização da coisa, talvez ajude mais do que ajuda a gente até na parte de concepção da ideia. Mas hoje eu acho que, assim, se você quiser ter o trunfo da coisa, acho que é o ganho de produtividade de escala que esse negócio pode te dar. Perfeito. Bom, eu vou trazer aqui o rating de letramento financeiro aí do S&P, né? Brasil é a posição número 77 em 144 países, ou seja, o nosso letramento financeiro podia ser pior, acho, né? Mas ele, dado o tamanho do país, tudo isso, mas o nível de educação financeira ainda é muito baixo. De alguma maneira, esse desafio mexe com vocês para daqui para frente? Vocês têm outros planos? Como é que é o futuro? O futuro vem do futuro. Como é que é o futuro para vocês nessa área? O futuro de crescimento? Como é que isso está dizendo para vocês? Esse é o nosso desafio. Eu acho que sempre foi. A gente só foi entendendo ele ao longo do tempo e como a gente ataca ele. Mas eu acho que o nosso propósito aqui como empresa, eu acho que mesmo sem saber disso no começo, sempre foi de alguma forma contribuir para esse letramento financeiro, né? Para democratizar, para as pessoas terem consciência. A gente sempre brincou aqui, né? Que muitas vezes, e o marketing também tem esse papel de certa forma, muitas vezes você não é o melhor profissional você é o melhor profissional tecnicamente, putz, é super gabaritado, tem um baita track record, você é o melhor médico do mundo, tem não sei quantas cirurgias, todas bem-sucedidas, você tem a melhor formação acadêmica, mas você não é o melhor médico. Tem 2 esferas que são essenciais, né? Primeiro, você pode, ganhar o melhor FII, a melhor comissão, a melhor remuneração de toda a sua área e ser um quebrado, ou ser muito pior do que alguma outra pessoa, né, que não tem toda essa capacidade técnica e esse track record que você, por decisões financeiras que você toma. E mais do que isso, né, isso é a liberdade e a capacidade de você alçar outros voos, né? Então, o dinheiro ele te traz isso na nossa cabeça. Ele é uma ferramenta prática de liberdade. Então, o que é? O dinheiro ele é uma régua que aceita, uma métrica que é aceita por todo mundo e que te permite acesso a qualquer coisa, né? Então, então eu acho que ele tem esse papel que às vezes ele é demonizado, mas ele tem esse papel bonito, de certa forma, que ele te dá liberdade e possibilidades. Ele te abre um leque de possibilidades infinito. Então, se você não tiver isso, acho que te limita como pessoa no que quer que você queira ser.
E a outra questão, eu até falo, o marketing também tem esse papel. Acho que por isso que esse propósito nosso até se desdobra, de certa forma, também para o marketing. Ele nos dá a possibilidade de escala e vazão para essa mensagem. Mas mais do que isso, o mesmo exemplo. Às vezes você é o melhor médico, melhor advogado tecnicamente e em track record, mas tem um outro cara que você olha e todo mundo vê aquele cara como maior do que você, ou como melhor, ou vai procurar muito mais esse outro cara. Por quê? Porque ele sabe se posicionar, ele sabe aparecer de uma forma muito mais interessante do que você. Ele consegue traduzir aquilo, ou conversar com o público, no nível do público, coisa que você não se desenvolveu. Então, acho que se você tiver esses dois skills, independentemente da atividade que você exerce, e se não for profissional, até pessoal, isso tem um peso gigantesco. Eu acho que o propósito da empresa que a gente vê para frente é continuar nessa batalha. Eu acho que se a gente pega desde a fundação da empresa para cá, a gente já teve um avanço absurdo. E torço, né, para que a gente tenha tido algum papel, ainda que pequeno, nessa transformação. Mas, ainda que não tenha tido, foi legal olhar, ver acontecer. Já é um mérito você passar de 300 mil CPFs na Bolsa para mais de 4 milhões. Você vê nesse meio do caminho o surgimento de outros ativos, por exemplo, criptoativos, que foi um ativo que cerca de, em algum momento, a gente já teve mais de 10 milhões de brasileiros investindo nisso. Isso não existia 15 anos atrás, quando a gente começou nesse mercado. Então, você vê esse desenvolvimento, né, de um negócio que a gente considera tão importante, é muito legal. Mas a gente acha que ainda tem, como você falou, né, olha a nossa estatística, né, ainda tem uma avenida muito grande de crescimento, e eu acho que a gente tem muito a se desenvolver, mas o macro também tem muito a contribuir. A gente brinca aqui, a gente, cara, fundou a empresa no pior momento possível, depois da crise de 2008, e só passou por perrengue, passou pela maior recessão da história brasileira ali no meio do 2015, 2016, passou pela pandemia. Pelo amor de Deus, nos dê algum ciclo positivo de mercado, alguma prosperidade, que eu acho que dá para fazer muito mais. Então, se a gente conseguiu, não a gente, eu digo como empresa, mas se o mercado brasileiro conseguiu se desenvolver de 300 mil CPFs para 4 milhões nesse meio, se a gente tiver um ambiente minimamente propício e agora entendendo um pouco mais do jogo, de como dar vazão para a narrativa, não só a gente, o mercado como um todo, eu acho que a gente pode galgar muito mais posições aí nesse ranking nos próximos anos. Internacionalizar não, né, Roberto? Tem muita coisa. Em Empíricos, a gente já teve essa discussão alguns anos atrás de forma bem mais forte do que a gente tem hoje. A gente entendeu que, da mesma forma que os gringos vieram para cá e quiseram se associar a gente teria esse problema fora. O mérito nosso, ao longo desses anos, que a gente conseguiu construir, é entender, de certa forma, a cultura, as particularidades da cultura do brasileiro, que é muito particular, e como você se comunica com esse cara. Então, você falou, a gente tem uma avenida de crescimento tão grande, a gente discutiu esse negócio aqui. O quanto de negócios locais ainda são meramente descritivos, o quanto a gente tem de posições para galgar nesse letramento financeiro. Eu posso olhar para fora? Posso, mas é começar do zero nessa curva de aprendizado, que a gente acha que talvez seja mais importante, entender o perfil e a cultura desse público, e reduzir o foco, né, de certa forma, perder ou diluir um pouco o foco nesse mar de possibilidade que a gente acha que ainda tem aqui dentro. Então, hoje eu diria que é uma possibilidade que não olha, ou muito remotamente. Boa. Roberto, cara, super obrigado por essa aula aqui e compartilhar nos aprendizados. A gente tem um bloco final aqui que é bate-bola, jogo rápido, sobre alguns insights que a gente sempre gosta de pegar aí dos nossos convidados. Então, tem algumas perguntinhas aqui de recomendações, e aí eu vou jogando para ti e você devolve para a gente, pode ser? Tentar, vamos ver. Vamos lá. Um livro que você recomenda aí pro pessoal? O livro eu gosto, cara, o que eu tô lendo agora, terminando, mas é impressionante, o Ato Criativo, do Rick Rubin, que é um produtor musical genial americano, que o cara produziu desde o Slayer, do heavy metal, até a Taylor Swift, o hip hop, sabe?
e é um cara totalmente fora da caixa. Para quem gosta de criação, criatividade, é o que eu recomendo. E um pouco fora da caixa, que eu gosto do storytelling, quem sabe contar história, isso me fascina. Eu tenho lido muito um autor que chama Daniel Galera, ele é do Rio Grande do Sul também, e eu li alguns livros dele na sequência, e eu acho que esse cara tem uma capacidade de contar história muito envolvente, então fica essas duas recomendações. Boa. Muito bom, adorei o Galera. Muito bom. Um filme e série que você recomenda, Roberto? Cara, eu tô fascinado, assim, a série que eu gosto muito, né, eu gosto muito, recente, é uma mais super produção, é o Yellowstone, né, com Kevin Costner, eu acho, mas porque eu gosto daquela trama, mas a que me pegou mesmo é o Urso, então é uma série que foi bastante reconhecida aí. Por que eu achei fantástico? Porque é uma história que não precisa ser tão extraordinária, né? Ela é extraordinária na ordinariedade dela. É um cara que assume um restaurante quebrado e você vê a força de cada personagem. Basicamente, não tem nada muito fantástico que acontece ali. É o dia a dia de um restaurante problemático. Mas como esse cara conta a história, o ritmo, né, o enquadramento, a estética, o caos que ele gera em posicionamento de câmera, em ritmo de áudio, em ângulo que esse cara dá para coisas, as atuações, eu acho que torna uma história ordinária muito extraordinária. Então eu acho que nenhuma história é desprezível, né? Toda pessoa tem uma história fantástica. É só a maneira como você conta ela que torna ela fantástica ou não. Eu acho que essa série conseguiu isso, eu acho impressionante. Tá anotado. Boa. Um esporte que você gosta ou pratica, Roberto? Cara, eu sou do jiu-jitsu, sou fascinado pelo jiu-jitsu. Pratico desde 2001, então há 23 anos. Eu acho fantástico, eu acho a melhor. Eu já ouvi essa frase de um mentor, amigo e sócio meu, que é o Fábio Gurgel, uma grande referência do jiu-jitsu, um grande líder também. Ele fala essa frase que o jiu-jitsu é a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal que existe. E eu concordo com ele, porque eu acho que ela ali, dentro do tatame, isso não só no jiu-jitsu, mas nas artes marciais, de certa forma, você tem uma lição diária de humildade. Então, ali dentro do tatame, você é como qualquer outra pessoa que está ali. Então, eu treino com caras fantásticos aí, empresários muito reconhecidos, como eu treino com meninos de projeto social. No mesmo tatame, todo mundo se dá bem. Eu acho que é um negócio que dá para você praticar dos 4 anos de idade até os 90, sendo divertido para você e para outra pessoa que está praticando. Então, eu acho isso fantástico. Eu acho que outros esportes não permitem isso. E eu acho que é um negócio que te ensina a conviver com o desconforto, de uma forma a você encontrar algum conforto no desconforto. Porque ele é muito instintivo. Tem um instinto de sobrevivência ali. Você tem um brutamontes de, sei lá, 130 quilos nas suas costas, estrangulando. Se você panicar na sua cabeça, você perdeu. Então, acho que o principal desenvolvimento pessoal que você encontra ali é isso. Você conseguir encontrar uma fagulha de conforto nesse desconforto todo. Bom, belo insight. E, cara, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir aqui nesse podcast? Nossa, essa é bem difícil. Mas eu deixo aí, se for para o lado do marketing, o Galera. Eu acho que pode ser uma conversa muito interessante. E fica essa dica. Boa. E para fechar aqui, cara, no episódio inaugural dessa nova temporada aqui, a Beatriz CMO da Go Smiles falou, cara, tem uma atividade que eu adoro, que eu queria compartilhar com vocês, que eu faço só pelo lazer, assim, sem precisar bater meta nem nada, que no caso dela é tocar trompete. No teu caso, tem alguma atividade aí de hobby ou coisa interessante que você faz sem necessariamente, ser excelente, mas pelo hobby mesmo? Cara, eu me dedico muito e se eu tenho um sonho que eu não consegui realizar e nunca vou conseguir, o sonho meu de infância era ser um rockstar, né? Era tocar em Donington Park, sei lá, para um público gigante e viver a vida que esses caras viviam, ser cabeludo, que também não vai dar para ser. E eu sempre fui fascinado por isso, por música.
pelo rock and roll e tal, e eu toco guitarra há muitos anos. Eu tenho uma banda que os caras são excelentes, né? São amigos de infância, e é a minha terapia, e ao mesmo tempo que é meu desafio, porque pelo fato dos outros caras serem muito bons, eu tenho que estar num nível que pelo menos não prejudique. E a gente costuma pensar, fazer a coisa, além de um resgate à nossa infância e adolescência, que a gente cresceu de certa forma juntos, é um desafio da gente fazer um negócio que a gente gosta, diferente. Então, para quem quiser depois olhar, tem o perfil, a gente lançou ela esse ano, mas chama Vespero. Então é uma banda de rock que eu mantenho e me dedico muito a ela nos finais de semana, é minha terapia, meu desafio diário. Tá no Spotify? Não, ela tá por enquanto tem só o perfil do Instagram, mas ali dá para escutar alguma coisa, tem os vídeos dela e tal. Chama o Instagram é Vespero Oficial. Boa. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a formar uma banda aqui, Indri, chamar Beatriz, já temos. É verdade. Cara, Roberto, desculpa. Cara, mais uma vez, super obrigado, viu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em bater esse papo com a gente. Adorei conhecer um pouquinho mais dos bastidores da Empíricos e também toda a estratégia, né, toda a trajetória de sucesso que trouxeram até aqui. Então, obrigado mais uma vez, viu? Que isso, foi uma honra, um prazer, e contem comigo aí sempre. Eu quero dizer que você é um gaúcho meio falsificado, né? O gaúcho com menos sotaque. A Camis, que está nos nossos bastidores aqui, é gaúcho, é sotaque carregado. Teu é bem mais ou menos, hein? Não, eu sou caipira. Eu vim criança para o interior de São Paulo e sou mais caipira do que gaúcho hoje em dia. Onde do interior de São Paulo? Botucatu. Botucatu, terra bonita. Boa. Legal, bacana. Legal demais. Obrigada, bom, pessoal, Roberto, nosso agradecimento então, ao Roberto, a todos que acompanharam esse episódio. Lembre, vocês podem acompanhar esse e os outros episódios dessa nova temporada, Futuro Vem do Futuro, no canal da MIT Sloan Management Review Brasil, no YouTube e no Spotify, e também no nosso portal de editoria de podcasts. Anota aí, mitsloanreview.com.br/podcasts. Até semana que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos, Roberto. Obrigada, Roberto. Valeu, pessoal.